Olá pessoal, ao término de mais esse dia tão cansativo, né, de provas e dificuldades que nós superamos, que vocês superaram, em nome da equipe de língua portuguesa do Colégio Nacional, venho aqui fazer um breve comentário para vocês dessa prova. É uma prova que uma prova previsível, aquilo que a gente falava, uma prova que não teria surpresa, com aquele texto norteador, aquele grande texto. Aliás, com relação ao texto, foi um texto grande, cansativo, em determinados momentos desse texto, um texto chato, não muito bom, né? Que vocês devem ter sentido isso, mas veio dentro daquilo que a gente esperava, veio dentro daquilo que a gente imaginava e aquilo que a gente trabalhou, inclusive hoje na aula de véspera, na aula de manhã. Tivemos, infelizmente, né, uma ênfase maior sobre quase que exclusivamente um tópico daquilo tudo, de todo o conteúdo, eles fecharam apenas em um tópico, que foram as conjunções, as relações semânticas, e tivemos lá 4 questões de interpretação pura de texto, né? Então, com relação à dificuldade dessa prova, né, analisando o nível de dificuldade, tivemos 2 questões de nível fácil. Essas 2 questões vocês não teriam dificuldades. Questão esta de interpretação, uma de interpretação e uma de termos sintáticos, das conjunções, termos que nós trabalhamos tanto nas salas de aulas e isso até trabalhamos de forma cansativa, se vocês lembrarem da regrinha mnemônica, lá do KCO5, PTF, modal, locativa, aquilo que a gente repetia tanto com vocês. Então, devido a essa repetição, nós tivemos um grau de facilidade específico numa dessas questões. E tivemos 8 questões de nível médio. 8 questões de nível médio não por conta da complexidade da questão, da complexidade do conteúdo, mas por conta de que eles conseguiram fazer de questões simples, de questões que poderiam ser questões tranquilas de resolução, questões às vezes com dúbias respostas, poderiam induzir ao erro. Então, nesse caso específico, nós consideramos essas questões em nível médio. Tá? Com relação a nível difícil, não podemos considerar nenhuma questão de nível difícil, tendo em vista que a que poderia ser de nível difícil, que eles poderiam ter complicado, nós pedimos para que eles anulassem essa questão. Tá? Com relação à abordagem, 6 de conteúdo, especificamente lá as conjunções, fechando quase que exclusivamente conjunções, e 4 questões de interpretação, como a gente já havia previsto, um equilíbrio de 40% a 60%, 50% a 50%, ficou dentro daquilo do combinado hoje na sala de aula com vocês. Com relação à interdisciplinaridade, isso não existe na prova de português daqui de Uberlândia, está longe da UFA, a UFA não sabe o que é isso ainda, tá? Então, as 10 questões foram questões que não tiveram interdisciplinaridade com nenhuma outra disciplina. Bom, uma questão específica pontual, questão essa que nós pedimos a anulação dela. Uma questão que não tinha possibilidade de resposta. Esse mas, né, eles colocaram lá 3 alternativas com conjunção mas, e a conjunção mas com seus diversos valores. Nesse primeiro item, mas quem afinal formula todo esse jargão? Esse mas, ele é para nós uma palavra denotativa, uma palavra de realce, que compõe a locução mas afinal, que ele é de valor retórico, porque simplesmente nós podemos tirar, como comentamos em sala de aula, podemos tirar quem formula esse jargão. Portanto, valor de realce, valor denotativo. O segundo mas, Romário criou, por exemplo, a expressão peixe para chamar algum companheiro, mas foram os jornalistas esportivos que inventaram o termo assistência. Esse mas tem valor de soma, tem valor de adição. Eu tenho Romário criando peixe e os jornalistas criando assistência. Então vamos gravar? O primeiro é realce, o segundo é adição. Não é muito, mas Silvio Lancelotti compreende o caráter volátil desse dialeto dos campos. Aqui nós temos um mas agora, como sendo oposição, como sendo adversidade. O segundo, aliás, o 4º item, e assim um lexo vivaz, ainda que por vezes trôpego. Esse ainda que, assim como o embora que aparece aqui para nós, tem valor de concessividade, de fato contrário, coisa que deveria acontecer e acontece de maneira diferente. As alternativas, aí não temos não temos possibilidade de marcar. Como que eu vou marcar, por exemplo? Por exemplo, não tem um e um. Um sendo adição, um oposição, outro adição. Nós não temos valor de realce, nós não temos esse valor. Não aparece aqui em 2 em momento algum valor de adição. Então, as alternativas não dão para nós a possibilidade de marcar quais são os valores semânticos reais.
Portanto, pedimos a anulação dessa questão. É isso aí, pessoal. Um abraço. Contudo, permanecemos satisfeitos porque o trabalho foi bem feito com vocês. Um abraço a todos.